Olá, boa noite na paz do Senhor. Continuo me chamando Armando. Muito feliz de estar aqui com vocês. Final de semana abençoado que encerra esta série, mas a gente vai abrindo outros caminhos, palavra de Deus sendo pregada, e a gente faz série exatamente para ajudar o povo nas ênfases que a gente orando diante de Deus percebe enquanto equipe pastoral e aponta para a necessidade, o Senhor dá a palavra e a gente compartilha com vocês, à medida que vocês também leem a palavra de Deus e meditam na palavra. Então, sábado foi um dia bem legal, meu dia começou ontem 2h30 da manhã, e eu estava, acho que a Heloísa disse, você está emocionado, porque o dia prometia e eu encerrava a noite com o nosso amado Marcos Almeida, um amado irmão, um querido, assim como o Baruch, né? Eu acho que são os meus best friends aí dos cantores, que eu tenho muito carinho, muita admiração, por esses homens que nos inspiram, né? Eu sou movido por música, eu não sei você, mas eu sou movido por música, tudo que eu faço é música, e eu, aliás, li que as mitocôndrias, né, que estão lá dentro das nossas células, elas são sensíveis à luz e à música, dependendo do tipo de música que você ouve, você vai se sentir bem, vai relaxar, vai ficar mais nervoso, né? Às vezes você vai para um restaurante e as músicas que estão lá no restaurante, não combina nada com aquilo que você está comendo, né? Tem que chamar o gerente e dizer, rapaz, dá um jeitinho aí, né? Muda aí, que é a música ambiente, quando é gostosa, você come feliz. Assim a música tem influência na sua vida. Por isso a música é tão importante na Bíblia, e por isso os salmos, por exemplo, né? Que são poemas, são músicas, né? E eu estava brincando com o Marcos Almeida hoje de manhã, o Conrado, esse amado irmão que estava aqui junto com essa banda, né? O Conrado não é um músico profissional, um homem de Deus aqui da IBC, que nos ajuda muito em vários ministérios, está com a gente há muitos anos, mas Deus tem privilegiado ele com uma voz boa, né, Amarília? Igual a doutora Amarília ali, que é o nosso decano, 84 anos fazendo música ainda, né, louvando a Deus. Estou muito feliz por ele. Dá um aplauso ali, ó. Eu sou metido à música, por isso que eu tenho essa sensibilidade aí para os músicos, né? Fico sempre ligado no solo de guitarra, ligado na bateria, ligado nisso, aquilo. Por quê? Assim como lá no Velho Testamento, quando um instrumento é tocado no poder do Espírito Santo, os demônios fogem. Então não esquece, se a coisa não está bem lá na sua casa, bota um louvor, que se o louvor for do Senhor, o inimigo de Deus vai embora, que ele não suporta o cântico congregacional. E essa igreja canta como ninguém, né? Aí eu pedi essa música para introduzir esse finalzinho do Pai Nosso, e eu mandei de manhã para o Marcos Almeida, eu disse, está aí, ó, o cover, se der qualquer problema no avião, se não decolar, já tenho aqui a reserva, porque o Marcos Almeida vai estar com a gente na virada do ano, nós vamos, imagina como vai ser, você já espalhou, mas eu disse a semana passada, não espalha não, certo? Só pode contar para os amigos do GR, para os irmãos da IBC, então diga, vamos lá virar o ano, você vem com o GR, chega aqui tipo 6 da tarde, às 8, 7, 8, sei lá, traz sua comida para o Junta Panela, você passa o Natal com sua família, árvore de Natal, presente, bolinha, até o Papai Noel vai estar lá. Mas tudo bem, né? Se o Papai Noel estiver debaixo de uma máscara lá, ou de uma roupa, você evangeliza o Papai Noel, diz que não tem nada, você não tem nada a ver com essa festa, né? Jesus é o centro de todo o ano, e quando se trata de Natal, obviamente que é Jesus. E aí você convida seu amigo, faça isso, gente, criem coragem de convidar seus amigos, os improváveis, para virar o ano louvando a Deus. Marcos Almeida é um músico muito conhecido, inclusive pelos grandes cantores da música popular brasileira, ele é muito respeitado, muito conhecido, porque ele tem uma linguagem jovem, né? Você precisa pensar mais ou menos para entender a música dele, as outras não, são muito nítidas e muito claras, né? Então nós vamos ter uma grande festa aqui nessa virada de ano. Mas eu queria também, hoje é um domingo atípico, a gente vai
fazer um resuminho com a última frase do Pai Nosso, mas eu queria também apontar para o que nós queremos fazer agora em dezembro. Nesse mês de novembro, a partir do domingo que vem, nós vamos estudar o livro de Neemias, lá do Velho Testamento. Neemias é aquele que está na cidadela de Suzã, no seu conforto, quando ele ouve que o povo de Israel está em ruínas, ele ora a Deus e decide intervir. Ele vai até o rei, arrisca o seu pescoço, você não podia entrar na presença do rei por qualquer motivo, ele se apresenta ali, ele está triste, o rei nota, e ele então pede ao rei o que ele precisa para sair da sua zona de conforto. Ele era copeiro do rei, imagina, cuidando da comida do rei, indivíduo privilegiado, mas ele então decide ir até as ruínas de Jerusalém, e não só pelas ruínas e pelos muros em si, mas pelas pessoas que estão arruinadas do sentido espiritual, emocional. Então Neemias é alguém que, quando ouviu a notícia, ele não só ficou orando, compadecido, coitadinho, coitado daquele povo, mas ele se fez parte da solução. Então nós aqui como igreja, nós chegamos aqui, eu cheguei em 83, essa igreja já existia, e nós saímos de canto em canto, até que em 98 nós viemos para cá, num lugar muito devastado, em ruínas. Nós tínhamos aqui invasões, nós tínhamos aqui casas de taipa, de papelão, era uma briga, uma loucura do que nós tínhamos naquela época, as gangues, né? Eu e o João Batista, que eu conversei com ele sobre isso na semana passada, a gente esteve aqui como pioneiros, e a IBC decidiu vir para cá, numa terra devastada, um local em ruínas, tanto que nós compramos essa propriedade enorme por uma barganha, porque ninguém queria isso aqui. Aqui era lugar de carga roubada da BR-116, aqui era lugar de nicho, de queima de fios que eram roubados das instalações elétricas da cidade. Aqui era lugar onde o tráfico, as gangues, faziam seus ninhos aqui dentro. Então, Deus nos deu uma visão, um sonho, e isso foi confirmado pela vida da liderança. Muitos me disseram naquela época: pastor, se você for para lá, a igreja vai desaparecer do mapa, porque lá só tem gente, só tem bandido, só tem gente pobre, essa igreja vai ser sustentada por pobre. Eu disse: não, nunca foi sustentada nem por pobre nem por rico, é Jesus que sustenta, usando a moeda e 1 milhão, né, não? As conversas, eu tive que dizer para alguns deles: faz o seguinte, você fica aí na aldeota, no Meireles aí, porque eu vou. E eu vim, fui recebido a bala aqui, os traficantes, na época não era gangue, né? Querendo me afugentar daqui. A gente já tinha comprado a propriedade, e as ofertas dos irmãos que realmente compraram essa propriedade, bem baratinho na época. E o indivíduo disse: vaza daqui, sai daqui, sai daqui, o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim visitar a propriedade de Jesus. Então, eu vou embora. Você parece estar atirando a mim, você não está a fim de me matar, senão você já tinha me acertado. Mas eu vou embora daqui. Mas o dono dessa terra não vai sair daqui. Jesus é o dono, você vai resolver com ele, né? E, aliás, quem fez isso hoje é nosso funcionário aqui, né? Então, deu certo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nesse mês de novembro, a gente vai trabalhar o livro de Neemias para nos impulsionar como igreja a revisitarmos essa comunidade. Nós não só temos trabalho aqui nessa comunidade, mas a Aerolândia, São Miguel, enfim, nós temos Dendê, nós temos vários trabalhos que são feitos através dos irmãos, dos GRs. Então, nós queremos reeditar essa entrada na comunidade no mês de dezembro. Então eu vou pedir para você, por favor, quando você for ajeitar a sua agenda, separe o sábado
um sábado, ou o primeiro ou o segundo, para você entrar com a gente dentro da comunidade, tá? Nós vamos andar, pronto. O que eu vou fazer? Abraça, ora. Lembra que eu falei domingo? Minha esposa disse que vai levar um café, vai entrar na casa de uma senhorinha, quem sabe, fazer o café, e dizer: o que eu vim fazer? Eu vim fazer um café para a senhora. E depois ora e sai e vai embora, certo? Um abraço. E nós vamos invadir essa comunidade de novo, invadir de novo. Alguém me perguntou assim: mas pastor, né? É perigoso. Perigoso é onde você mora, não é não? Não é não? Como é que você sai de casa? Como é que é a sua vizinhança? A cidade é perigosa, o mundo é perigoso. Mas é impressionante como a igreja de Jesus é respeitada neste bairro e nos demais bairros dessa cidade. É impressionante, impressionante. A IBC é conhecida. Essa semana eu não tenho a foto, infelizmente, mas o Bezerra esteve no presídio e nós fizemos ali o curso do CR e muitos formandos presidiários. E às vezes quando você vai entrar num lugar, a pessoa diz assim: ei, você não é aquele que me visitou lá no presídio? É, eu te conheço. Então, em nome de Jesus, entra, vai, faz. Gente, a igreja de Jesus nesse bairro, ela tem livre acesso, não porque nós somos valentes, não porque nós não temos medo, não porque nós somos melhores, mas porque Jesus é que vai adiante de nós. Essa igreja é o reino de Deus chegando em todo lugar. Então separa aí, tá bom? Não tenha medo, nós vamos entrar juntos, nós vamos entrar em grupos, tá certo? Nós vamos ter umas camisetas do CR e a gente vai entrar aí. E todo principado e potestade que vocês imaginarem nesse Ancuri, Santa Fé, Santa Maria e Pacotê, já disseram: se é a igreja que vem, pode passar. O que é que nós podemos fazer para ajudar, né? Glória a Deus, é isso mesmo. Então, mês de novembro a gente prepara, ora. Dezembro a gente entra, vai ter uma programação de Natal, depois a grande virada do ano. E eu falei para o Marcos Almeida que nós vamos virar o ano com a música que anuncia a volta de Cristo, porque no próximo ano nós vamos falar sobre Jesus e a volta de Jesus. Então o ano que vem vai ser ênfase na volta de Cristo. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele voltará. Maranata, vem, vem. Nós vamos apontar para a volta de Cristo. Vamos fazer série em Daniel, em Apocalipse, vai ser um ano muito abençoado. E quem sabe ele volta mesmo, né? Se ele voltar, antes da gente começar tudo isso, ó, tchau, quem vai ficar aí? Né? Vamos ficar em pé, gente, só um minutinho para você mudar o esqueleto, esticar o corpo. Mateus capítulo 6. Eu quero anunciar aqui que tem um púlpito novo, que eu quebrei o outro no domingo passado. E que tem uma regulagem aqui, pastor Hamilton, diz que vem até o queixo aqui, né? Essa IBC é abençoada. É a sua contribuição que faz a gente ter tudo isso. Esse som, esses instrumentos, esse lugar, tudo que nós fazemos, a pintura, tudo que está sendo feito ali, a construção, enfim, tudo isso. Bom, a oração do Pai Nosso termina com uma frase que normalmente, ao rezar, ou recitar, ou orar o Pai Nosso, a gente nem sempre destaca. Por quê? Na sua Bíblia, ela está entre colchetes, significando que o texto aparece em alguns manuscritos e em outros manuscritos não aparece. Mas isso não é importante. É palavra de Deus, está ali, aparece nos manuscritos mais recentes, perto mais da nossa era, muita ênfase dada pela King James Version, que é a versão do Rei Tiago, 1611, mas os textos mais antigos, eles omitem essa frase.
Então alguns dizem, foi colocado depois, foi colocado antes. Então esse não é o momento para a nossa discussão, porque o que é dito nesse texto aqui é reafirmado através de toda a Bíblia, o senhorio de Jesus. Então o Pai Nosso termina com uma declaração assim, Eu queria que você lesse comigo como se você estivesse falando para Ele. A gente ouviu aqui o depoimento, né? Através do Pai Nosso eu aprendi agora a me referir a Ele, adorá-lo, elogiá-lo, honrá-lo, mais do que simplesmente pedir. Porque Deus é importante pelo que Ele é, não pelo que Ele tem ou faz. Assim como eu e você gostamos que as pessoas nos amem pelo que somos, não pelo que temos, nem pelo que fazemos. Então, nós vamos ler esse texto falando para o Pai Nosso Eterno. 1, 2, 3 já, né? Vamos lá? Pois... De novo, mais forte, vamos, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos essa noite, Senhor. Continuamos a te adorar. E tua presença aqui nesse lugar é que faz toda a diferença. Fala conosco, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E nós te adoramos e te louvamos pela tua igreja, Senhor, que segue triunfante, aguardando a tua volta, mas segue sob a tua proteção, exaltando o teu nome, desejando o teu reino, fazendo a tua vontade, recebendo o pão nosso, praticando o perdão que temos recebido e também contando com a proteção do Senhor em cada dia, a cada dia. Nós então te adoramos, te louvamos e honramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Olha que interessante, essa frase começa com uma conjunção coordenada que liga tudo que vem antes ao que está dito agora, depois da conjunção hoti, ou pois. Mostra então a relação de que tudo que está na oração do Pai Nosso tem relação com o que está sendo dito agora no final. Pois teu é o reino, a basileia, palavra grega, bonitinha. Teu é o poder, dunamis, outra palavra grega. E tua é a glória, doxa. O final da oração apresenta a base e a justificativa para a exaltação do lado divino. Ou seja, à medida que você começou a entender que Deus supre suas necessidades diárias, e que Ele se importa com coisas pequenas e grandes da sua vida, você jamais pode esquecer que a nossa função primária na eternidade será de adorá-lo. Então, temos que começar agora. A exaltação do lado divino é novamente lembrada. É a dependência do pedido no lado humano. Nós precisamos dele. Reino, poder e glória fazem um paralelo com o início da oração. Ao Pai pertencem o reino. Teu reino venha. Ao Pai pertence o poder. Tua vontade seja feita. Ao Pai pertence a glória, teu nome seja santificado. Olha o que Paulo diz em Efésios 3, 20 e 21. Ora, há aquele, ou seja, percebe aí que há uma crase, há aquele, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, Pai nosso,
a Ele seja glória. Aonde, gente? Na igreja. Está entendendo? No meio de uma oração poderosa, ele menciona a igreja. O que é a igreja? Não é um prédio, não é a tenda, somos nós. Então Deus está na sua eternidade, na sua grandiosidade, esperando que seres humanos criados à sua imagem e semelhança o louvem. Exalte o nome dele. E quem é que vai fazer isso, senão aqueles que estão dominados pelo Espírito Santo de Deus? Então não se omita, irmão. Se você tem a mania de ficar calado, de não falar, você elogia o time, você elogia pessoas, você fala dos negócios, você estimula indivíduos, você torce para partidos, mas você tem pouco na sua vida de exaltação ao Senhor. Sabe o que é isso? Você está abafando o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus está nos levando a isso. Abre o pulmão, abre a boca, proclama, não tenha medo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não tenha medo, fale, não te cales. Então é lindo isso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, sim, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque é através de Cristo que nós então somos regenerados, restaurados e capacitados para adorar, não mais o diabo, não mais o outro, não mais a pessoa, mas o Senhor. Por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ou seja, o final da oração do Pai Nosso, bem poderia ser exatamente o que está escrito aqui em Efésios 3, 20 e 21. Então só nos resta adorar, atribuindo ao nosso Pai eterno, reino, poder e glória. Curiosamente, quem gosta de discutir, esse não era para estar aqui, esse texto não é para estar aqui, está entre colchetes, então tem Bíblia que tem Bíblia que não tem, essa não é a discussão. Até porque, tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os apóstolos conheciam muito bem a Escritura, o Velho Testamento. E olha o que diz em 1 Crônicas 29, versos 10 e 12, olha que interessante. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, parece o Pai Nosso, né? De eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o que, gente? O poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Olha aí. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Amém, irmãos? Quando você aprende a adorar a Deus, a louvar a Deus, os elefantes se tornam formigas, os muros altos se tornam coisa fácil, um tijolinho. Entende? Sua luta, o que você enfrenta no dia a dia, ganha uma dimensão muito maior quando os teus olhos não estão postos em Deus. Por isso a palavra ela é tão rica, por isso você tem que se alimentar dela todo dia, todo o tempo. Louvemos e exaltemos ao nosso Pai eterno. Tinha um cântico antigo, um corinho, né, das antigas, pessoal, os dinossauros evangélicos lembram disso, né? Que dizia: aleluia, salvação e glória, força e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia,
salvação e glória, honra e poder. Olha aí. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Eu não vou pedir para identificar os dinossauros aí, né? Teu é o reino. Olha que lindo, a Basileia, o poder soberano sobre tudo que foi criado. Reconheça isso todo o tempo. E um reino pressupõe rei, reinado, leis, régias e súditos. É interessante que o rei, na sua soberania, ele pode constituir regências locais. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor manda juntar sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e conselheiros e os oficiais das províncias. Então um rei tem a prerrogativa de subestabelecer o seu poder em lugares menores. Por exemplo, o rei Herodes, o grande, aquele que ordenou a matança das crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar a possibilidade de nascer entre os judeus o rei, o Messias. Rei Herodes, ele não era rei do Império Romano, mas ele foi constituído por imperadores romanos. O rei Herodes o Grande era governador da Galileia, assumiu o cargo em 47 a.C. Depois, com o apoio de Marco Antônio e Otaviano, Herodes se tornou rei da Judéia. Agora, o que é interessante também, no Salmo de número 8, falando acerca do ser humano, nós, seres humanos, a palavra diz que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Claro que é uma profecia que aponta para o segundo, último e perfeito Adão, Jesus. Mas essa palavra também tem a ver com o início de tudo. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele coloca sobre Adão uma coroa de domínio. Os termos usados ali em Gênesis são termos de regência, de reinado. Controla Adão, domina a natureza, domina os animais, domina o seu próprio corpo para viver de forma saudável. Aí o que acontece? O pecado entra, a desobediência entra e o ser humano perde o domínio de tudo. Ele acaba com a natureza, ele acaba com os outros, ele acaba consigo mesmo. É interessante isso. E aí vem Jesus ganhando o direito de retomar a coroa, porque Adão entrega o domínio para Satanás. E vocês viram na semana passada, Jesus diz em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz, o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, ele está reinando, ele está dominando. E em Colossenses 1:13 diz, Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso, nosso Pai fez isso. Entende? O Rei eterno, por isso que ele é chamado de Rei dos Reis. O Rei eterno subestabelece para o ser humano o domínio. Mas eu e você perdemos o domínio de tudo, estragamos a natureza, estragamos a vida das pessoas, estragamos a nossa própria vida. E o que mais temos de errado é falta de domínio. Sabe a compulsão, sabe o vício, sabe aquilo que você não consegue controlar. Eu falo muito de comida, porque comida é só um item, né?
é um exemplo de outras compulsões, que você perde o controle a ponto de se tornar um escravo do vício. Por isso eu entendo o viciado, eu entendo o indivíduo que mata, o indivíduo que estupra, o indivíduo que faz loucuras. Não é difícil entender quando você se coloca naquela posição de pensar, ele foi dominado pelo inimigo de Deus, ele perdeu o controle. Qualquer um de nós poderíamos estar aqui na cadeia, em Taitinga, ou em qualquer outro lugar, se não fosse pela misericórdia de Deus, porque nós perdemos o domínio. Numa hora de ira, você perde o domínio. Numa hora que você está frustrado e ansioso, você come demais. Numa hora que você está ali sedento, você quer mais, você quer beber mais, você quer comer mais, você quer abusar de pessoas, porque você perde o domínio. Por que perdeu o domínio? Entregou o domínio a Satanás, cuja função é tentar lhe destruir, nos destruir. Veio Cristo, perfeito homem, obediente em todos os sentidos. O diabo tentou quebrá-lo, mas ele não conseguiu. Ele citou a Bíblia, ele refutou o inimigo, foi submisso ao Pai e ganhou o direito de estabelecer um novo reino. Por isso Colossenses 1,13 diz, aleluia, Ele nos libertou do império das trevas, e agora nós somos parte de um novo reino. Então agora você não pode dizer que não consegue, porque se você ceder, o Senhor lhe dá forças para você deixar o jogo, a droga, a bebida em excesso, o vício, entende? A comida errada. Mas é espiritual. Não fica dizendo que você vai botar na sua cabeça com força de vontade. Para com isso. Não é força de vontade, sua vontade é fraca. Por isso que Paulo diz, em mim não há forças. Em mim não há forças. Então você entende o que aconteceu? Jesus agora ganha o direito de reinar. E agora nós podemos novamente estar debaixo do reino do Cristo ressurreto. E vamos lembrar aqui, os amados irmãos, em Atos 1, 6 a 8, os discípulos estavam perto de Cristo. Aliás, tem um versículo anterior que eu quero voltar aqui para vocês entenderem. Jesus, quando veio à terra, com todo o poder que ele tinha, com todos os milagres que ele executou, os discípulos acharam que eles iriam finalmente ter em Cristo um libertador das garras do Império Romano, que impunha sobre eles, sobre os judeus, impostos, a inflação, tudo que nós sofremos hoje, os judeus sofriam sob o Império Romano, tendo que pagar tributo ao Império Romano, tributos pesados, e os judeus já não aguentavam mais. Quando aparece esse Jesus transformando pedras em, transformando pães e peixes, multiplicando pães e peixes, fazendo o cego andar, andando sobre as águas, acalmando a tempestade, eles pensaram, é esse. E os judeus logo se juntaram para dizer, Jesus, arruma um partido aí, ou então se filia a um partido aí, porque você vai a Brasília nos libertar dessa loucura que nós estamos vivendo. Olha o texto de João, veja aí. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar o quê? Mas que rei é esse que eles queriam? Um rei político, entende? O que ele fez? Retirou-se novamente sozinho. Para onde ele foi? Para o monte, porque antes do reinado teria que vir a cruz. Ele veio como servo sofredor, para pagar o preço do meu pecado, para depois voltar como rei e reinar para sempre. Ele ganhou o direito de reinar para sempre, porque na cruz ele derrotou quem tinha o poder usurpado, o diabo. E estabelece agora um reino de sacerdotes. Por isso essa palavra no final tem muito sentido. Teu é o reino. Teu é o reino. E a igreja é a manifestação do reino de Cristo na terra. 1 Pedro 2,9. Vós sois um reino de sacerdote. Por isso nós podemos cantar aqui, né? Hoje
O reino chegou, já não existe mais medo. O reino chegou. Chegou através da sua vida, através do seu grupo de relacionamento, chegou através de você, da sua família. Tira o diabo de perto, tira o reino dos vícios de perto, tira primeiro dentro da sua própria vida. Isso é o que o Pai Nosso nos ensina. Deixa Jesus reinar na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, no seu uso do celular, em nome de Jesus, irmãos. Deixa Cristo reinar. Então a gente declara: teu é o reino, mas também declaramos: teu é o poder. O que é isso? Poder para executar a vontade do rei, do seu reinado. Em Atos no capítulo 1, quando os discípulos finalmente se reúnem, Cristo agora já foi à cruz, já pagou o preço, legal, ele ressuscitou ao terceiro dia. Pense no poder, ele estava atravessando paredes. Os discípulos disseram: agora, acho que ele não estava pronto para ser o nosso candidato em 2026. Mas agora que ele foi na cruz e ressuscitou, meu irmão, agora ele está do para pouco. Então vamos lá, os discípulos sentam com Jesus e olha a cabeça. Eles dizem assim: ei Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? É agora? É agora que os crentes vão dominar o Brasil? Ridículo, visão ridícula, de quem olha para o chão, de quem não olha para o céu, de quem não entende o que é poder de Deus manifesto na terra. Aí eles pensam assim: bom, agora que você está cheio de poder, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual é a resposta? Não. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Testemunho, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que ele está dizendo? O reino chegou sim, mas em você, em mim, em nós. O Espírito Santo faz parte da sua vida. Hoje de manhã eu estava fazendo minha meditação na palavra, e Jesus estava enviando os discípulos, dizendo assim: olha, vocês vão ser enviados diante de governadores, diante de autoridades religiosas, e vocês não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará. Eu disse: está aí. Eu todos os dias, assim como você, abrindo a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, o autor das Escrituras, lhe ensinando todos os dias. Isso é poder. Acredite, irmão, você não precisa de um mestre, de um professor para lhe ensinar, não. O dono, o autor das Escrituras está com você. Você pode ler, você pode pesquisar, você pode se aprofundar, fazer o que você quiser, mas não tem nada melhor do que aprender ao vivo e a cores, com o Espírito Santo na sua vida, lhe ensinando a palavra, lhe mostrando, iluminando o seu entendimento. E por isso que os nossos GRs são assim: a gente compartilha o que o Espírito de Deus tem nos ensinado. Teu é o reino, teu é o poder, o dunamis, mas poder para sermos testemunhas. Portanto, ide. Jesus disse em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide. Então vamos reconhecer o poder do nosso Pai, que nos deu o Espírito Santo para pregar, para testemunhar, para resgatar pessoas perdidas do reino das trevas para o reino de Cristo. É nesse poder que a igreja avança, contando com pão nosso, perdão nosso e proteção nossa de cada dia. Mas tua é a glória. Oh glória, tua é a glória. É o louvor de toda a criação pelos séculos dos séculos. Toda a criação louva a pessoa do Senhor e dá glórias a Ele. É um desdobramento da santificação do nome de Deus. A palavra glória é difícil de traduzir. É como você tentar entender o belo, a saudade, o amor, a humildade. A glória é um negócio tremendo. Há uma relação entre glória e santidade.
pois a santidade indica que Ele é diferente de tudo, separado de tudo que possa existir. Ele é único, seu caráter, sua perfeição, sua grandeza, seu amor são únicos. Por isso em Isaías 6,3, ao contemplar o trono, onde o reinado e o poder emanavam, Isaías repete: santo, 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 santo. O universo manifesta a sua glória, a criação toda manifesta a glória de Deus. Precisamos abrir os olhos para contemplar, admirar e louvar a glória de Deus em cada detalhe. Amado, crie esse hábito em nome de Jesus. Andando, nadando, trabalhando, dirigindo, seja o que for, não tire os seus olhos daquilo que pode ser e é uma manifestação da glória de Deus na sua vida. Amanheça assim. Crie esse hábito no seu coração. Percebemos a sua glória e atribuímos a Ele glória devida ao seu nome. Teu nome seja santificado. Quando? Hoje, amanhã e na eternidade. Como diz o texto, para todo sempre. E me lembra uma passagem do Apocalipse, quando os anciãos, depois daquela cena do trono, né? E o ano que vem a gente vai trabalhar o livro do Apocalipse, nos capítulos 1, 2 e 3, nós temos uma introdução, porque Jesus é apresentado como Cristo glorioso no Apocalipse capítulo 1. É difícil descrever. Quem quiser fazer uma pintura de Jesus, devia abrir Apocalipse capítulo 1 e tentar pintar, porque não dá. Ele está na sua glória. João não tinha nem palavras para descrever a glória de Jesus. E aí nos capítulos 2 e 3, ele começa a falar às igrejas, às 7 igrejas. Hoje você pode ir na Turquia, eu já estive lá algumas vezes, você pode visitar as igrejas do Apocalipse. Todas mencionadas pelo nome, com a localização, elas ainda estão lá. Algumas ruínas, algumas cidades. Então nos capítulos 2 e 3, Jesus fala às 7 igrejas do Apocalipse. E no capítulo 4, João, que está na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, ele é arrebatado no sentido de que ele diz: sobe aqui, eu vou lhe mostrar agora o desenrolar da história. Quando você estiver preocupado com o que vai acontecer amanhã, o ano que vem, com o nosso país, com a geopolítica, com a América Latina, em nome de Jesus, corre para a Bíblia. Porque senão você pira. Senão você perde a visão de quem tem o controle. Senão você fica mais à mercê do ladrão que vem roubar, matar e destruir, do que o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e que reina hoje sobre tudo e sobre todos e que voltará para estabelecer o seu reino de justiça. Hein? Bora, irmão, isso é cristianismo simples, não tem nada complicado. Eu não sou nenhum ET, nada. Assim que eu me converti, eu abri a Bíblia e comecei a entender. Eu disse: é isso ou é Che Guevara? É isso ou Marx? É isso ou... Vamos lá, menciona aí teu herói. Meus heróis não tinham nada para me oferecer, além de uma vã filosofia, muitas até ideais interessantes, muitas até atraentes, né? A igualdade, a comunidade, é muito legal, mas como é que se implementa isso quando as pessoas se matam umas às outras, roubam umas às outras, odeiam umas às outras, em todo o contexto? Foi quando eu conheci Jesus, e abrindo a palavra de Deus, você vê que Ele não só diz que fará, mas Ele fez por onde, Ele deu a provisão, Ele provou na história. E ao transformar vidas como as nossas, Ele demonstra que é possível. É possível. Então lá no Apocalipse, o anjo diz: vem João, vem ver, eu vou te mostrar.
A primeira coisa que se vê no Apocalipse é um trono. E lá no trono, alguém assentado. Significa domínio eterno. Depois no capítulo 5 tem aquela cena maravilhosa. João começa a chorar, porque a escritura de posse da terra, que Deus deu para Adão, que Adão deu para o diabo, ninguém era achado digno de abrir os selos da escritura de posse da terra. João chora. E aí ele é consolado por uma palavra. Meklaine, não chore, João, não chore. Porque você está chorando porque não está vendo nenhum ser humano digno, nenhum líder religioso digno, nenhum dos filósofos, nenhum dos grandes líderes de religiões mundiais, nenhum deles. Todos estão mortos, todos estão lá na tumba, mas um foi achado digno de abrir os livros e desatar os selos: Jesus, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Simples assim, hein? E aqueles anciãos que receberam, depois da sua morte, a recompensa divina por algo que fizeram durante a vida, eles tinham coroas na sua cabeça. Sabe aquela coisa boa que você fez, que você conquistou? Sabe aquele diploma? Sabe aquela honra? Sabe aquele gol que você fez? Sabe aquela jogada bonita? Sabe aquela coisa que você recebeu de elogio? Aí você vai entender quando a gente canta: a honra, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Você não só está dizendo que Ele tem toda a honra, toda a glória e todo o poder, mas você está dizendo também assim, irmãos: toda a honra que eu recebo, eu devolvo a Ele. Os anciãos retiram suas coroas e depositam aos pés do Senhor. Toda a glória que você recebe, devolva a Ele. Entende o que é cristianismo? As pessoas às vezes dizem: por que você faz isso? Por que você veio aqui? Eu disse: porque foi Jesus, cara, fui eu não. Eu não viria aqui nesse lugar. Eu não pararia para falar com você. Eu não tenho nada a ver com essa comunidade, eu não tenho nada a ver com o que acontece no presídio, eu não tenho nada a ver com o que acontece nos morros e nos becos de Fortaleza, nem nos condomínios de Fortaleza, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu recebi do Senhor uma incumbência. Então, quando você pensar que eu lhe fiz algum favor, dê glórias a Ele. Você sabe alguma coisa, irmão? Dê glórias a Ele. Você está vivo aí respirando? Dê glórias a Ele. O vírus pegou, mas não matou. Dê glórias a Ele. Entende? Foi você. O remédio, que remédio? O Senhor operou. Usou os médicos, usou o remédio, usou pessoas, usou oração, fez um milagre, Ele fez tudo. Então esse é um povo que vai andar triunfante. Contra esse povo que anda nessa perspectiva, as portas do inferno não prevalecem, entende? O diabo não tem forças. Por isso a igreja está até agora, gente, depois de séculos, perseguida, Bíblias queimadas, crentes sendo arrastados, está acontecendo o mundo afora, mas a igreja não para, ninguém para a igreja de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, amém? Dá um glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus. Cadê o nosso passarinho? Chama ele aí. Eu queria dar a oportunidade para alguém hoje à noite, que talvez viveu uma vida como se fosse o rei, o dono da sua própria cabeça, do seu próprio umbigo. E você já viu que não dá certo, é difícil, é angustiante, é pesado demais, é triste. E hoje você gostaria de dizer: eu me rendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero experimentar esse reino na minha vida. Sabe o que você faz? É simples, confessa Jesus como dono. Reina, Senhor. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: hoje é meu dia, glória a Deus. Glória a Deus.
Mais alguém? Hoje o reino chegou. Mais alguém com coragem, sai do seu lugar e vem. Você vai dizer: hoje é meu dia. Jesus vai reinar na minha casa, na minha vida, no meu corpo, nas minhas finanças. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, gente. Mais alguém? Não deixe o inimigo travar você. Não se envergonhe de Jesus. Ele não se envergonhou de você. Ele foi à cruz do Calvário porque te amou. Tem mais pessoas? Você está na internet aí me vendo, me ouvindo? Faz a sua decisão aí. Ele está aí, ele vai te ver. Ele vai entrar na sua vida. Vai controlar a sua vida. Vai te dar poder para vencer aquilo que te escraviza e te mata. Pai nosso. Ele está nos céus. Santifica o nome dEle. Pede para que o reino dEle entre na sua vida, em nome de Jesus. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Nós cantamos essa música, não é? A Ele. Eu só me lembro do meio da música, né? A Ele toda a glória. Isso. Vamos adorar a Deus, igreja. Não saia não, não mexa com cadeiras agora. O Espírito de Deus está operando. Vem. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Você está dizendo: a Ele a minha vida. A Ele a minha vida. Pode vir. Você está sendo preso aí, o Senhor te liberta, o Senhor te solta. Vem, vem. Vamos cantar, igreja. Ao Senhor, ao Senhor.